E por conta das fortes chuvas em Arapiraca, um idoso que estava pilotando uma moto foi arrastado e caiu em uma cratera e morreu. Nós temos inclusive um vídeo que mostra o momento desse acidente trágico. Vamos ver o vídeo, olha só. Veja que era uma rua muito alagada lá em Arapiraca, tá? Inclusive, o motociclista que foi arrastado, ele passa por trás do caminhão. Ele já caiu e a moto dele vai passar por lá, olha só. Olha só, a moto seguiria normal se não tivesse a cratera. E, infelizmente, esse idoso de 64 anos, que possivelmente perdeu o controle, acabou sendo levado pela enxurrada para dentro dessa cratera. As pessoas, vejam que as pessoas correram imediatamente para tentar ajudar e não conseguiram. A gente, inclusive, vai trazer agora ao vivo a informação lá de Arapiraca, produção, daqui a pouquinho. Vamos até Arapiraca, o nosso companheiro Nazário Júnior, da Pajuçara FM Arapiraca, está conosco e tem mais informações sobre esse acidente. Boa noite, Nazário. Isso aconteceu hoje, não é? E qual é a região, qual a localização desse acidente? Boa noite. Boa noite a você, Edson. Boa noite a todos que estão acompanhando a TV Pajuçara neste exato momento. Essa situação aconteceu lá na rua Coronel Vicente Ramos, no bairro Olho d'Água dos Casuzinhas, aqui em Arapiraca. O idoso de 64 anos, foi identificado como José Sebastião da Silva. Ele trafegava pela rua Coronel Vicente Ramos, quando caiu nessa cratera e foi arrastado por cerca de 500 metros. O corpo dele só foi encontrado 500 metros após o local em que ele foi arrastado. 12 integrantes do grupamento de bombeiros do 7º GPM, localizado aqui em Arapiraca, participaram das buscas com apoio também da população e polícia militar. Eu conversei com uma moradora e ela explicou como é a situação da localidade do bairro Olho d'Água dos Casuzinhas sempre que chove. A semana passada eu estava comentando com meu esposo que eu cheguei aqui, né, deu uma chuvadazinha pouquinha, a minha moto estancou bem aqui assim. Eu falei que só iam tomar providência quando acontecesse um acidente grave. Ninguém queria que acontecesse, mas na verdade aconteceu. Esse senhor perdeu a vida. A água dos esgotos passando ali na pista, a pista está toda cheia de lodo, arriscado um acidente também. Aí tem que morrer alguém para alguém se prontificar para fazer alguma coisa. O capitão Edson, do 7º GBM, também falou sobre os trabalhos na tarde de hoje nesta ocorrência. A gente recebeu várias chamadas e uma delas que a gente veio atender foi aqui no Olho d'Água dos Cajuzinhos, no córrego, que ele vinha com a moto e desequilibrou e a correnteza levou. Foi encontrado por populares, que a gente começou as buscas, logo de imediato foi encontrado por populares, juntamente com a gente que já estava no local, e prontamente a gente retirou do local e colocamos numa área que não tem mais alagamento para carregá-lo para um local a êxito. Gostaria de finalizar com o senhor passando para a população orientação em dias de chuva e chuvas como aconteceram hoje aqui em Arapiraca. Se tiver alguma ocorrência desse tipo, acionar o 93 do Corpo de Bombeiros aqui de Arapiraca, que a gente vai até o local, averiguar e fazer o devido socorro. E porventura tiver chovendo, não saiam de casa. Se tiver com um carro em circulação na pista, estacione. Não fazer o percurso, porque ninguém sabe se tem uma cratera, algum buraco para causar algum acidente. E as chuvas causaram transtornos à população, não só os moradores lá do bairro Olho d'Água dos Casuzinhas, como também de outros bairros. E cerca de 50 moradores fecharam um trecho da AL-115 na tarde desta quarta-feira em protesto após as chuvas. A região lá ficou alagada e estas pessoas fecharam a rodovia. A polícia militar foi lá, negociou com os protestantes e aí eles liberaram a via. De Arapiraca, Nazário Júnior, segue você, Edson Moura. Obrigado, Nazário, pelas suas informações. Inclusive, você acompanhou, né, o momento do resgate. Essa é uma região que normalmente alaga quando tem chuva. E eu queria saber de você também se está chovendo nesse momento ou a chuva deu uma trégua por aí. Neste momento, a chuva deu uma trégua e a região lá do Olho d'Água dos Casuzinhas, sempre que chove, isso foi relatado pelos moradores, que é um problema recorrente. Sempre que chove, alaga aquela região, não só o bairro, como destaquei, como também outras ruas, outras localidades, como participei do Fique Alerta à tarde,
O bairro Baixão também é um bairro que é muito prejudicado, a Avenida Miguel Corrêa de Amorim, em poucos minutos, aproximadamente 15, 20 minutos de chuva, as ruas ficaram também alagadas, causando transtornos à população. Além desse caso, né, infelizmente, dessa morte desse idoso, tem alguma outra informação de pessoas que foram para a unidade do Agreste aí também por conta da chuva, ou até agora apenas esse é o caso único registrado, inclusive com morte? Até agora, este foi o caso, mas nós recebemos também registros e relatos de um casal que caiu e foi arrastado pela chuva, mas tudo bem com eles, felizmente, apenas danos materiais, tudo bem com a saúde deste casal que também foi arrastado pelas chuvas, mas até o momento não deram entrada no hospital de emergência do Agreste, localizado aqui em Arapiraca. Sem mais gravidades, né? Nazário, muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos aí em Arapiraca, da Pajuçara FM. Mais informações também na Pajuçara FM Arapiraca. Boa noite para você. Infelizmente, um caso, né, com morte. Inclusive, você viu, eu queria até repetir a imagem do flagrante do acidente, né? Infelizmente, a gente não consegue ver o idoso, né, mas vê a moto. Eu não sei se ele já estava submerso. Presta bem atenção atrás, olha só, tá frisado. Atrás do caminhão. A gente vê claramente as rodas da moto, né? Eu não sei se o idoso já estava submerso, estava preso de certa forma à moto e também foi carregado. E você viu imagens também, a gente tem imagens aí, olha, as pessoas correram rapidamente para tentar socorrer o idoso, mas infelizmente não foi possível. Eu não sei se ele já caiu desacordado, já tinha engolido muita água. Inclusive a gente tem na sequência, mais uma vez a imagem. A gente tem na sequência imagens do local, feitas inclusive pelo Nazário, que mostra que essa cratera aberta aí tinha outras partes de cimento, né, estruturas. Olha só a situação. Olha só. Você vê que agora dá para a gente enxergar, mas quando estava a água, a enxurrada correndo, né, possivelmente ele deve ter batido a cabeça, enfim, quando caiu, já em alguma dessa estrutura que estava ali naquela parte que desmoronou, né, que cedeu. É a continuidade aí desse riacho, enfim, desse córrego, né? E ele foi encontrado 500 metros depois, ou seja, ele caiu, possivelmente teve uma pancada forte na cabeça, deve ter engolido muita água, infelizmente, e foi levado por 500 metros.